Olá! Estamos aqui em mais uma postagem do canal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo o favor de ampliar o nosso alcance. Hoje vamos mostrar que a religiosidade comprova o conservadorismo da esquerda brasileira. Lula é um homem conservador. Apesar da fama de progressista e de ser considerado por alguns um revolucionário, o petista, no fundo, não quer mudar o Brasil. Tradições consideradas positivas pela maioria dos brasileiros não devem ser mudadas nem extintas. Por isso, sabe da necessidade de se manter tais tradições. Lula se comprometeu em preservar tudo que pareça positivo para os brasileiros, mesmo que não seja benéfico, mesmo que cause alguns danos importantes, mas menos perceptíveis pela maioria, como, por exemplo, desestimular o intelecto. Entre estas tradições está a religiosidade. Lula é um homem religioso. Acredita em Deus e tem uma noção meio equivocada de altruísmo, baseada nas formas paliativas consagradas pelas religiões. Por isso, Lula vai sempre preferir dar pouco aos pobres, apenas para que estes suportem os problemas que as elites não querem que sejam extintos, pois prejudicariam a ganância capitalista. Isso justifica o fato de Lula ter dito uma vez que pobres custam pouco. Se o governo der aos necessitados apenas o mínimo, como as religiões recomendam, já deixa Lula bastante satisfeito. Missão cumprida. Além de satisfazer a própria fé pessoal, Lula resolveu colocar a religiosidade em sua campanha para tentar tirar os evangélicos das garras do bolsonarismo. A maioria evangélica está com Bolsonaro porque, do contrário dos esquerdistas, o ex-capitão não desafia a moral tradicional do cristianismo, com supostas ousadias criadas pelo identitarismo, principalmente quando os assuntos envolvem aborto, bandidos e homossexuais. Curioso que os mesmos cidadãos que condenam o aborto defendem a pena de morte. Fetos sem vida formada não podem ser mortos, mas seres humanos formados e com futuro podem? Estranho. Voltando a Lula, o interesse do petista no voto evangélico é importante, pois essa fatia da sociedade possui uma gigantesca quantidade de eleitores. O protestantismo conquistou os brasileiros graças às suas promessas, aos dogmas facilmente aceitáveis, ao respeito a tradições e à própria sociabilização estimulada dentro das igrejas. É uma quantidade muito grande de eleitores. Se Lula pudesse convencer todos os evangélicos, seria eleito com grande vantagem. Mas é uma tarefa difícil. Lula defende gays, bandidos e o aborto, entre outros temas polêmicos. Por isso, Lula é bastante criticado dentro das igrejas, sendo alvo de muita calúnia e difamação, sendo taxado de bandido e ditador para que as críticas não sejam entendidas como ofensa e preconceito. No lugar de Lula, evangélicos optam por Bolsonaro, que concorre à reeleição. Para evangélicos, o militar reformado que preside o país é quem respeita a moral cristã. Para os autorrotulados cristãos, Bolsonaro merece o voto evangélico. Mas Lula quer mesmo esta fatia, pois aumentaria muito as suas chances de vitória. Para isso, fez uma carta aos religiosos. O texto, que Lula definiu como uma defesa de todas as religiões, foi claramente direcionado para os evangélicos. Nele, Lula afirma que a fé é um direito constitucional, dando a entender que teremos sim uma teocracia branda, mas teocrática. Deus governará com Lula. Ateus não serão perseguidos, mas desprezados. Afinal, como diria aquele maluco que usava peruca, ateus não acreditam em Deus, mas Deus acredita nos ateus. Então tá. Acreditar em histórias absurdas e em seres fantásticos e superpoderosos se tornou direito protegido pela Carta Magna. Contos de fadas para adultos são protegidos por lei. Convencer os outros que acreditar em absurdos não é bom, pode dar cadeia. Lula quer contos de fadas. Lula quer seres fantásticos. Lula quer histórias lindas. Lula quer ilusão. Bom, para quem prioriza a chamada cultura e enxerga patriotismo no futebol, nada melhor que a religiosidade para completar o serviço de distrair as massas, para que o cambalacho governamental possa seguir oculto, longe dos olhos e dos ouvidos da população. Tendo ou não tendo interesse pessoal ao defender religiosidade, é sabido que os esquerdistas brasileiros são conservadores. Não se assumem como tais porque alteraram o significado da palavra conservadorismo, tornando-o quase um sinônimo de fascismo. Mas saibam os esquerdistas que ser conservador é querer conservar. Se esquerdistas querem manter valores, estão mantendo, conservando. Isso é conservadorismo. E nada mais conservador que as religiões, todas com dogmas ultrapassados, para lá de caquéticos, consagrados nos mais retrógrados tempos medievais. Curioso ver que a esquerda se acha tão progressista e moderna insistindo em religiosidade.
As sociedades mais evoluídas, com melhor educação e justiça social mais eficiente, já começam a descartar a religiosidade. Os jovens dessas localidades já não se interessam mais por religiões. As igrejas estão fechando as portas. Nas mesmas sociedades, não há programas sociais, pois o altruísmo é verdadeiro, posto em prática em todos os setores, sem precisar de medidas paliativas e emergenciais. Mas somos mal informados. Não sabemos que no primeiro mundo a religiosidade anda tão em baixa. Para nós, nada é mais superior e nobre que ter a nossa tão sagrada religiosidade. Mas nós, brasileiros, nos consideramos melhores que os outros povos. A própria religiosidade nos faz sentir superiores. Afinal, somos devotos de santos, de anjos, de espíritos, de orixás. Somos filhos de Deus. Estranhamente conseguimos enxergar modernidade na fé, a mesma fé consagrada nos tenebrosos tempos medievais. Será que para nós é moderno ser medieval? O medievalismo que consagrou algo que há mais de 2000 anos só conseguiu piorar a humanidade, tornando-a mais alienada, crédula, irracional, separatista e acomodada. Não conseguem ver que a religiosidade é um fracasso? Religiosidade é um fracasso de mais de 2000 anos que nunca conseguiu melhorar a humanidade. Mantém sociedades em guerra e impede a racionalidade necessária para acabar definitivamente com os problemas da humanidade. Além de dar uma noção errada de altruísmo, que nunca vai além do mero paliativo, através de migalhas e quinquilharias. Isso quando não se limita a hipócritas palavras de conforto, frequentemente confundidas como lições de sabedoria. Mas infelizmente a religiosidade está arraigada na sociedade brasileira. Ter fé exige menos esforço do que raciocinar. A fé também dá prazer emocional, não estraga nossos interesses e ainda dá uma noção precária de amor ao próximo, permitindo que possamos fingir de bondosos sem prejudicar a nossa natural ganância. Confortar os aflitos para não afligir os confortáveis. Criar uma falsa paz em que os prósperos ficam felizes com a sua ganância e os miseráveis conformados com a sua desgraça. Todos juntos de mãos dadas celebrando a hipocrisia, a estupidez e a ganância humanas. É para eles que Lula governará. A religiosidade comprova a farsa de nossa esquerda. Ela é conservadora. Esquerdistas não querem mudar nada. Usam clichês de altruísmo e de modernidade para atrair adeptos que irão satisfazer seus interesses pessoais. Na verdade, quem se assume de esquerda é tão conservador quanto os direitistas. Tradições brasileiras fazem parte dos interesses de todo o povo brasileiro. Mudar é ruim, mudar faz mal, mudar nos prejudica. Deixa tudo como está. Não mudem as nossas tradições. Protejam os nossos valores, principalmente a nossa religiosidade, nossa sagrada e valiosa religiosidade. Lula abençoado por Deus para que nada mude em nosso país. Só migalhas aos pobres para que estes fiquem calados e não saiam de suas perigosas favelas para se insurgir. Se revoltar é pecado. Deixem ricos e classe média em paz com os gananciosos privilégios que conquistaram. Deus, o Todo-Poderoso que todos juram existir, é que saberá o que fazer com todas estas desigualdades. Basta orar que tudo se resolve, mesmo que não se resolva nada. Afinal, como é que um ser invisível, sem existência comprovada, teria mais condições de resolver problemas complexos do que nós? Esperar as orações resolverem tudo não seria uma forma de manifestar a nossa preguiça instintiva? O nosso medo de mudar as coisas e ferir nossos interesses mais mesquinhos? Nosso desespero em salvar as nossas supérfluas ilusões? Só há uma resposta a todas essas perguntas. Sim, queremos conservar. Queremos conservar porque somos conservadores. Mudança é sinônimo de perda. É descartar aquilo que nos é mais valioso. Deixem tudo como está. Afinal, queremos conservar. Somos conservadores. Não precisamos de mudanças. Só precisamos assumir que somos conservadores. Algo que não vai demorar para acontecer. Por hoje é só. Devido à falta de tempo de nossa equipe, as postagens deixaram de ser diárias. Há dias em que não há postagens, mas continuaremos postando. Fiquem de olho apertando o sininho para saber quando soltaremos novidades. Mesmo sem ser diário, o canal terá vida longa. Aguarde que teremos mais postagens. Até a próxima. Um abraço a todos.